Obrigado, Joana. E antes de mais, um cumprimento a todos os colegas e às colegas que estão connosco em mais este debate, o terceiro do ciclo de 2022. Também um agradecimento aos colegas, às colegas que estão connosco para nos ajudarem ao debate também e a refletir sobre um tema tão importante como é o do racismo e que se integra também neste quadro, neste contexto que nós temos vindo a desenvolver no âmbito das questões da cidadania e da democracia. Antes de começar, e como habitualmente, só algumas palavras de enquadramento, dizendo que José Semedo Fernandes, estudante, na altura, hoje advogado, foi mandado parar por um polícia. Quis saber o que o tornava suspeito. A resposta do polícia foi simplesmente: um preto é sempre um suspeito. Isto aconteceu em 2017, no bairro de Santa Filomena, na Amadora, onde, nas palavras de Dona Florzinha, a mãe, a polícia estagiava praticando todo o tipo de abusos de poder. Em muitos concelhos do país, nomeadamente onde há grandes comunidades de imigrantes, a instalação de câmaras de videovigilância é anunciada com a imagem de uma família branca e a frase: olhamos por si. 10 de junho de 2005. As televisões passam imagens de pânico na praia de Carcavelos, porque 500 mil de indivíduos negros, recorrendo ao método do arrastão, levaram tudo e todos à sua frente para roubarem. Os jornais escrevem: terror na praia de Carcavelos. O ministro da Administração Interna, à altura António Costa, anuncia um reforço policial permanente e a colocação de aparelhos de videovigilância nas praias da linha de Cascais. Alguns dias depois, a PSP esclareceu que tinha sido apenas um pequeno desacato, que só deu origem a uma queixa, 3 detidos, um dos quais branco, e só um ficou sujeito à medida mínima de coação. As pessoas fugiam, afinal, da carga policial que se destinava a pôr fim ao arrastão que não existiu. O esclarecimento que repunha a verdade foi omitido pelas televisões que tanto tinham destacado a mentira. O país que se diz não racista é o mesmo em que tantos votam em quem se afirma contra os ciganos e os pretos. É o que se mobiliza, e assim deve ser, deve mobilizar-se, para acolher refugiados europeus, brancos, mas rara solidariedade revela perante os milhões que morrem de fome todos os dias no Iémen, boa parte crianças, e que, ficando chocado por ver milhares de pessoas, incluindo crianças também, mortas nas margens do Mediterrâneo, não se mobiliza por esses que fogem da fome, da guerra e da miséria. É o mesmo país que se mantém indiferente face aos 3,5 milhões de sírios e ao 500 mil de afegãos retidos na Turquia, a quem a Europa paga para aí os reterem, ou aos quase 200 mil sarauís que há 47 anos vivem nos campos de refugiados em Tindouf, na Argélia, por serem perseguidos no seu país, que foi ocupado por Marrocos após a descolonização espanhola. O Portugal dito não racista continua a omitir o sofrimento e morte que causou a outros povos, designadamente através do comércio de seres humanos vendidos como escravos. Foram mais de 4 milhões os africanos mortos desde a perseguição, captura, transporte e a chegada aos locais em que eram vendidos. Foram mais de 12 milhões de pessoas vendidas para a escravatura, a que acresceram os descendentes. Foram mais de 11 mil viagens negreiras portuguesas saídas de 90 portos africanos. Não se fala daquele tempo como o Holocausto africano, e pelo contrário, até nos dizem que não se pode reescrever a história e que devemos compreendê-la à luz e com os princípios da época. Mas será que não compreendiam os nossos antepassados, que estavam perante homens quando os capturavam para trabalhar? Não compreendiam que estavam perante mulheres quando as violavam? O racismo continua presente na nossa sociedade, bem presente. E a escola tem de fazer muito mais do que faz para o combater e para fazer cair as suas máscaras. Hoje o preconceito e o racismo têm outras faces. Manifesta-se através de formas sutis ou implícitas. É um racismo, como afirma Jorge Valla, é um racismo que se esconde em justificações e legitimações socialmente aceitáveis. Não se identifica pelo recurso ao chicote ou às correntes do mercador de escravos, nem ao capuz do Ku Klux Klan. Procura até legitimar-se com pessoas,
como o Hélio Lopes, do Bolsonaro, o Herman Cain, do Donald Trump, ou mesmo o Luque Mombita e o Mita Ribeiro, do André Ventura. Compete-nos denunciar os discursos demagógicos e as mentiras com que manipulam nas redes sociais, por exemplo, de que nada têm contra as minorias, desde que se tornem iguais às maiorias, fazendo crer que as minorias usufruem de regalias exclusivas ou que são aqueles que enchem as prisões. Destacam-se nesta conversa, neste discurso, por exemplo, o alegado acesso de ciganos ao rendimento social de inserção, mas omitindo que 96,2% dos beneficiários não são ciganos. Ou dizendo que 50% dos crimes cometidos no país são cometidos por imigrantes, mas isso até é negado pelos números que são omitidos, em que 85% da população presa é portuguesa e não imigrantes. Há 2 dias, em 21 de março, o Dia Nacional e Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, o governo de Portugal reiterou o seu orgulho por termos sido o primeiro país a aprovar um Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação, o que aconteceu em julho de 2021, pela resolução do Conselho de Ministros número 145 de 2021. É um plano que, na educação, passa pela abertura de vagas específicas no ensino superior para alunos provenientes do STEIP e por alguma diversificação dos currículos. É importante, é claro, mas é curto. À escola cabe um papel que não se pode esgotar num slogan, numa semana do todos iguais, ou em contingentes especiais, ou numa abordagem superficial de um problema que é antigo e que está cravado na nossa sociedade, como, aliás, prova a publicação do primeiro número do jornal O Negro, órgão de comunicação dos estudantes negros, que já completou 101 anos em 9 de março passado. Estávamos então em 1911 e o jornal já denunciava os vexames, as tiranias, os insultos e os crimes sem punição de que eram vítimas os negros em Portugal e nas colónias. O Conselho Nacional de Educação, na sua recomendação número 5 de 2020, aponta diversas ações a desenvolver, que vão desde a recolha de dados sobre raça e etnia na caracterização de alunas e alunos dos vários níveis e sistemas de ensino, até à discussão alargada, a partir da escola, sobre a expansão portuguesa e o colonialismo, sem esquecer o sofrimento, a resistência e as sistemáticas violações de direitos humanos nos territórios ocupados. Também recomenda que se dê ênfase à dimensão da convivialidade, favorecendo estratégias para melhorar o acolhimento de alunos estrangeiros, migrantes e refugiados, até à inclusão nos currículos de uma visão abrangente e não etnocêntrica dos fenómenos, tendo em conta os princípios e valores constitucionais, o referencial dos direitos humanos e a diversidade social e cultural do país. Vamos, então, ao debate, sem medo de falar daquilo que tem que ser falado, sob penas de tudo ficar na mesma. Que não tenhamos medo de expressar o nosso pensamento e de o transformar em palavras. E agradeço, uma vez mais, às nossas convidadas, a Marta Araújo e a Ariana Furtado, e também ao nosso convidado Pedro Ferreira, por nos ajudar nesta importantíssima e tão atual reflexão. A palavra é vossa, Marta, Mariana e depois o Pedro. Obrigado.